Em My Hero Academia, Deku está lutando contra o inimigo mais forte de toda a sua vida. Porém, mesmo com toda a sua força, ele não é páreo e acaba perdendo seus 2 braços na tentativa de salvar a humanidade. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e My Hero Academia é uma história incrível pra mim. Foi com ele que eu comecei esse canal e é por isso que eu tenho muito carinho por essa obra. E nesse vídeo eu faço um resumo completo dos principais acontecimentos desse arco final para você entender o que está acontecendo. E também eu faço o review dos últimos capítulos, que sinceramente está sendo o clímax da obra. Então eu espero muito que você goste, porque vai ser muito bom para mim trazer todos os novos capítulos semanais aqui para vocês. Então eu peço para você deixar o seu like e também para você comentar se você quer que eu traga os capítulos de My Hero Academia aqui no canal. Então com isso, vamos agora para a batalha final do Deku. Após o All For One transferir a sua individualidade junto com a sua consciência para o corpo do Shigaraki, as suas consciências entraram em conflito dentro do corpo para decidir quem ficaria no controle. O plano do All For One era dominar o Shigaraki completamente, e então com esse novo corpo ele poderia finalmente cumprir o seu sonho, roubar o One For All e dominar o mundo. O All For One por muito tempo tentou roubar o One For All de vários usuários que já tiveram antes, mas para que isso fosse possível, o All For One precisaria de uma vontade inabalável, e o sentimento mais poderoso de todos é o ódio. Por isso, o All For One criou o Shigaraki, sempre alimentando seu ódio pela sociedade e pelos heróis, até o ponto em que seu ódio era tão grande que já era o suficiente para superar a vontade do One For All. E com isso, o seu plano começou. Ele passou a sua individualidade de roubar outros poderes junto com a sua consciência para o corpo do Shigaraki, para então usar o ódio que tinha nesse corpo para finalmente roubar o One For All. Porém, o seu plano não saiu exatamente como planejado, porque o Shigaraki foi capaz de superar a consciência do All For One dentro do seu corpo e manteve a sua própria consciência no controle, adquirindo a individualidade All For One, que permite-lhe roubar individualidades, além também de ganhar todo o estoque de poderes que o All For One já tinha roubado antes. Shigaraki então se tornou um monstro completo, cujo único objetivo era destruir tudo nesse mundo. Seu ódio alimentado pelo All For One saiu de controle, e a única coisa que Shigaraki queria agora era causar o máximo de caos e destruição que ele conseguisse. Os heróis então se juntaram em uma batalha final para lutar contra ele e contra todos os outros aliados do All For One, e o Deku ficou encarregado de derrotar o Shigaraki. Atualmente, Deku despertou os vestígios do One For All, que permite ele, além de ter uma força incrível, também conseguir usar as individualidades dos antigos usuários. Deku também pode conversar com esses antigos usuários a todo momento, que sempre lhe dão dicas e sugestões para a batalha. Assim então, a batalha do Deku contra o Shigaraki começa. Porém, apesar de todos os novos poderes do Deku, o Shigaraki com os poderes do All For One era praticamente imbatível. A sua individualidade e decaimento desintegrava tudo em sua volta, impedindo o Deku de se aproximar muito. E mesmo quando ele conseguia acertar um golpe, Shigaraki também possuía uma individualidade de regeneração, se curando praticamente no mesmo instante de qualquer ferimento, fazendo com que esta batalha fosse impossível de vencer. Em meio a isso, o segundo portador do One For All conversa com Deku e sugere que ele transfira o One For All para o Shigaraki como uma maneira de atacar de dentro para fora, o que é uma aposta muito arriscada, já que se não der certo, além de perder completamente os seus poderes, o Shigaraki ainda ficará também com o One For All. Mas sem nenhuma outra opção, o Deku se prepara para o plano. A partir de agora, é tudo ou nada. Para que ele pudesse transferir o One For All, era preciso que ele injetasse o seu DNA no corpo do Shigaraki, e por isso, ele precisaria se aproximar.
Deku então decidiu que faria isso por meio do sangue. O seu corpo já estava completamente machucado pelos ataques do Shigaraki e por isso ele estava coberto de sangue. Então se ele conseguisse ferir o Shigaraki e encostar o seu sangue no ferimento, ele seria capaz de transferir o One for All. E assim então Deku volta para a batalha. E usando todas as suas individualidades, ele consegue acertar um golpe em cheio e a transferência do One for All para o Shigaraki finalmente começa. Assim que isso acontece, o segundo portador imediatamente então entra no corpo do Shigaraki. Porém o Deku também tem uma parte de sua consciência transmitida. Suas lembranças começam a se mesclar com as lembranças do Shigaraki e suas memórias começam a se misturar. Vendo então que o plano do Deku era o derrotar de dentro para fora, Shigaraki no mesmo instante começa a cobrir todo o seu corpo com uma massa de carne, impedindo o Deku de continuar a transferência. Mas, juntando então suas últimas forças, Deku dá mais um soco em Shigaraki, perfurando sua massa de carne e chegando em seu corpo principal, voltando mais uma vez a transferir o One for All para dentro dele. Assim que faz isso, no mesmo instante Deku acorda dentro das memórias de Shigaraki. Ele se vê na frente da casa em que o Shigaraki cresceu e onde a sua raiva pelo mundo começou. Deku, por ser um usuário do One for All, ao transferir a individualidade, também transferiu seu próprio corpo e foi enviado para o subconsciente mais profundo do Shigaraki. Isso significa que todo ferimento que ele receber ali também é passado para o seu corpo original. Deku então se aproxima da casa e aperta a campainha, e assim que a porta se abre, ele se depara com a cena do Shigaraki ainda criança, apanhando do seu pai por gostar de heróis. Seu pai grita com ele dizendo que os heróis são apenas pessoas que machucam a própria família para ajudar estranhos. Deku então tenta ajudá-lo, mas assim que faz isso, a cena imediatamente muda para o momento em que os poderes do Shigaraki se despertaram pela primeira vez. Deku vê Shigaraki segurando seu cachorro e chorando por ter apanhado de seu pai. Então, de repente, os seus poderes despertam e o cachorro é completamente desintegrado em suas mãos. Sua irmã se aproxima dele para conversar, mas assim que vê o cachorro despedaçado no chão, ela começa a gritar. E na tentativa de explicar o que aconteceu para ela, Shigaraki corre até ela e tenta tocá-la. Mas nesse momento, Deku então entra na frente e segura as duas mãos do Shigaraki. A individualidade recém-despertada do Shigaraki começa a desintegrar os braços do Deku, mas mesmo assim ele continua segurando. Deku então grita com Shigaraki perguntando por que ele está chorando, e ele responde que nunca escolheu destruir sua casa e sua família, e se pergunta por que nasceu com essas mãos que só causam destruição. Deku então percebe que esse é o ponto mais sensível da mente do Shigaraki, e percebe que ele está sentindo muita tristeza e confusão. Shigaraki então grita para o Deku soltá-lo, mas ele apenas responde que quando alguém segura sua mão, isso faz ele se sentir mais tranquilo, e é por isso que ele está ali. Nesse momento, a cena então muda. Shigaraki imagina sua infância sendo feliz e alegre, adorando os heróis como ele fazia antigamente. Ele tenta lutar contra esses pensamentos, dizendo que precisa continuar odiando tudo. Mas então, de repente, algumas memórias que não são nem do Deku e nem do Shigaraki começam a passar em suas mentes. Nessas memórias, um homem está conversando com o pai do Shigaraki e pergunta se a individualidade de seu filho já tinha despertado. E com isso, é nos revelado que essas memórias são do próprio All for One, que também está ali dentro do corpo do Shigaraki. All for One então toma forma nos vestígios de sua mente e ele se levanta dizendo que Shigaraki foi capaz de suprimi-lo completamente, mas que o Deku mexeu com seu coração, e essa instabilidade permitiu que ele retomasse o controle por um breve instante. All for One então começa a zombar de Shigaraki, dizendo que ele é apenas um tolo, com um ego inflado, e que durante toda a sua vida ele nunca tomou uma decisão sequer por conta própria.
Shigaraki nesse momento fica perplexo. Ele responde que todas as decisões foi ele quem tomou. E All For One lhe diz que ele pensar isso era apenas necessário para o seu plano, mas que tudo foi planejado desde o início. All For One diz que não conseguia roubar o One For All com a sua vontade, mas que ao criar um ódio intenso o suficiente, isso seria possível, e que Shigaraki foi o seu experimento desde o começo. All For One então revela que quando Shigaraki ainda era muito pequeno, ele roubou sua verdadeira individualidade que ele herdou de seus pais. Ele também fala que influenciou o seu pai a odiar os heróis, e influenciou Shigaraki a querer ser um herói, fazendo com que seu pai sempre batesse nele por ter esse sonho. E quando Shigaraki já estava com ódio suficiente de sua família, ele lhe deu a individualidade Decaimento, um poder puramente destrutivo e maligno, e esse ganho repentino de poder que fez ele perder seu controle e destruir toda sua família. All For One então termina dizendo que as tragédias, as negações e depois o acolhimento por ele foram tudo planejados para criar o mais puro ódio, e que ele planejava revelar isso apenas depois que o Shigaraki roubasse o One For All, mas que foi preciso dizer isso no momento. Ao dizer essas palavras, a consciência do Shigaraki dentro do seu corpo começa a se corromper. Toda sua vida foi uma mentira. Seu ódio pela sociedade não passa de uma mentira forjada, e com esse descontrole emocional, o All For One domina completamente o corpo do Shigaraki, enviando Deku para fora. Deku e All For One então voltam à consciência no mundo real, e All For One percebe que os danos psicológicos que ele causou em Shigaraki refletiram em seu corpo, fazendo ele ficar muito mais magro, além também de apagar completamente a individualidade Decaimento. Agora, ele não pode mais desintegrar com seu toque. O ódio do Shigaraki também se dissipou completamente, fazendo seu receptáculo não ser mais o seu corpo perfeito. Mas ele diz que mesmo assim, ele ainda pode prosseguir com seu sonho de dominar o mundo. All For One então caminha até o Deku, que está caído no chão com seus 2 braços completamente destruídos. Os danos que ele recebeu na mente do Shigaraki também foram levados para o seu corpo real. Vendo essa situação do Deku, All For One então se aproxima e levanta sua mão, se preparando para dar o golpe final. Mas quando estava prestes a finalizar o Deku, de repente o Zero, o Ojiro e o Satou aparecem e o salvam. Deku então fica surpreso com eles ali, mas atrás dele, de repente um portal negro do Kurogiri se abre, assustando Deku, mas de dentro do portal sai o seu professor, Aizawa. O Aizawa e o Present Mic conseguiram fazer o Kurogiri se lembrar de sua vida antes dele ter se tornado um Nomo, quando seu nome era Oboro Shirakomo, e ele era apenas um estudante da UA e amigo do Aizawa. Recuperando então sua memória parcialmente, Aizawa fez com que Kurogiri o ajudasse. Com isso, Aizawa então imediatamente pegou a localização de todos os heróis que ainda tinham forças para continuar lutando, e usando a individualidade de portais do Kurogiri, ele reuniu todos eles. De repente então, em frente ao All For One, dezenas de portais se abrem, e os heróis começam a sair. Aizawa então imediatamente corre até o Deku e pergunta há quanto tempo ele perdeu seus braços. Deku responde que não sabe quanto tempo passou em sua mente, mas ao ouvir isso, Aizawa então tira do bolso um pedaço do chifre da Eri, com seu poder de rebobinar, podendo voltar algo no tempo. Ele explica que apesar de não deixarem a Eri ir até o campo de batalha, ela ainda assim queria ajudar, e por isso arrancou seu próprio chifre para que pudesse salvar alguém. A Eri falou para o Aizawa chorando que o Deku e os outros a deixaram muito feliz, e quando esta batalha terminar, ela quer muito
cantar para eles. Aizawa então pega o chifre que a Eri lhe deu e aplica no Deku, começando a ativar a individualidade de rebobinar. Ele explica que o chifre não tem energia o suficiente, então o efeito será mínimo e também levará mais tempo do que o normal. De repente, então, os braços do Deku começam a aparecer novamente com o poder de voltar o corpo no tempo, e Aizawa explica que levará de 2 a 3 minutos para eles voltarem completamente. Dizendo isso, ele fala para o Deku que ele não pode morrer antes de ouvir a Eri cantar para ele, fazendo o Deku cair em lágrimas. Nesse momento, então, surgem do portal atrás deles os seus colegas da classe A. Todos estão feridos das batalhas que já tiveram, mas ainda assim estão dispostos a continuarem lutando contra o vilão final. E assim, a batalha final entre os heróis contra o All for One pelo futuro da humanidade finalmente começa.